Agora pode. Então, gente, hoje minha apresentação vai ser sobre morte fetal. Meu nome é Raira, sou interna do 5º ano. Então, para começar a falar sobre esse tema, a gente tem que diferenciar o que seria uma morte fetal de um aborto. Então, o óbito fetal ele vai ser definido como a morte de um produto de concepção antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe, com um peso ao nascer igual ou superior a 500 gramas. Quando a gente não tem esse tipo de informação, a gente também pode ver pela idade gestacional, que pode ser com idade gestacional de 22 semanas ou mais. E outro conceito que também pode ser utilizado é sobre a estatura, né? Uma estatura de 25 centímetros ou mais. Já o aborto, ele vai ser a expulsão ou extração de um produto da concepção, sem sinais de vida, então vai ser com menos de 500 gramas, e uma estatura igual ou menor ou igual de 25 centímetros. E também pode ser relacionado com a idade gestacional, que vai ser de 22 semanas, menos de 22 semanas de gestação. A gente tem que lembrar que a morte fetal ela é um evento bem frequente na prática obstétrica, e principalmente em países em desenvolvimento, pelo baixa adesão das pessoas do nível socioeconômico, baixa adesão das gestantes que possuem um nível socioeconômico baixo ao pré-natal, e muitas até mesmo nem fazem, né? Aí a morte fetal ela vai ser classificada quanto à sua idade gestacional, então elas podem ser precoces ou tardias. As precoces vão ser aquelas que estão entre a 20ª semana e a 27ª semana de idade gestacional, e elas são as mais difíceis de serem prevenidas. Por quê? Porque as principais causas estão relacionadas às infecções e as más formações congênitas. E já as tardias, elas são após a 28ª semana de idade gestacional. E tem mais oportunidade de prevenção, sendo que as principais causas são o crescimento intrauterino restrito e o descolamento prévio de placenta. Que o descolamento prévio de placenta, a gente tem uma clínica, né, que pode ou não estar associada a um sangramento vaginal, uma dor abdominal, pode ter também uma taxistolia, e dá para ser identificado e ser abordado antes que o bebê chegue a uma morte fetal. E aí, a gente vai ter fatores de riscos para a morte fetal, principalmente relacionado à mãe. Então, a gente tem fatores de riscos modificáveis e supervisionados. Então, modificáveis, a gente pode falar um pouco sobre a obesidade, sobre o uso de drogas, de álcool, tabagismo. E já os supervisionados é basicamente as doenças crônicas, que devem ter um acompanhamento durante o pré-natal. Então, os principais que a gente pode citar seriam o diabetes e a hipertensão. Aí, entre as causas, vamos ter as causas maternas, que está relacionado principalmente com distúrbios trombóticos adquiridos, o diabetes, caso ele não seja controlado, a pré-eclâmpsia, sepse, abuso de substâncias, álcool, droga, tabaco, distúrbios da tireoide, e também pode estar relacionado com traumas. Já as placentárias, nós vamos ter o descolamento prematuro da placenta, infecção intramniótica, hemorragia feto-materna, acidentes relacionados ao cordão umbilical, então é bem mais comum a gente ver prolapsos e nós de cordão. A insuficiência vascular uteroplacentária também é comum. E já as causas fetais, nós vamos ter a trombocitopenia aloimune, anormalidades cromossômicas, anemia fetal hereditária, infecção, malformações congênitas, hidrópsia fetal não imunitária e distúrbios de um gene só. Então, para a gente fazer um diagnóstico de morte fetal. Então, clinicamente, a gente pode observar que vai ter uma cessação dos movimentos fetais. A gestante pode apresentar diminuição dos sintomas associados à gestação, sangramento vaginal, contrações uterinas, pode ter a ausência de batimentos cardíacos fetais à ausculta. E no exame materno, a gente também pode observar que a altura uterina feita em todas as consultas de pré-natais não estão correspondentes à idade gestacional. A mãe pode ter um peso estacionado ou até mesmo reduzido. E ela só vai ser confirmada com a ultrassonografia, que evidencia a ausência dos batimentos cardíacos fetais. Antes também era bem utilizado a radiografia,
Só que hoje, com a maior disponibilidade de ultrassom, é meio que escanteada, quase não é mais utilizada, mas temos 3 sinais radiológicos principais que antes eram analisados, que seria o sinal de Spalding, que é o cavalgamento do osso do crânio. Ele, para apresentar, para a gente ver esse sinal, ele requer vários dias de morte fetal, e ele também pode ser confundido com o polo cefálico de um feto vivo que está insinuado e comprimido pelos ossos da pelve materna. O outro sinal que a gente tem é a curvatura exagerada da coluna vertebral fetal. Ele também demora para aparecer, porque ele precisa da maceração dos ligamentos espinais. E o outro seria a presença de gás em vasos fetais, que esse é um sinal seguro de morte fetal, mas raramente ele pode ser observado. E outra coisa que também pode ser observado é a coloração do líquido amniótico, que ele pode se tornar avermelhado ou marrom. Mas a gente precisa lembrar que esse líquido pode alterar até mesmo depois de uma amniocentese, então tem que observar bem. Só volta um pouquinho, só para uma observação. Ops, sumiu meu Teams. Volta, Teams. Aqui, ops. Peraí que eu fui apertar uma tecla aqui. Só uma coisinha ali, que você colocou sinais radiológicos, você colocou que o líquido amniótico pode estar vermelho ou marrom após vários dias. Tá? Sendo pelo raio-x, você não vê a cor do líquido amniótico. Eita, professora, porque ia ser em outra coisa, não ia ficar nesse parágrafo, não. Tá? Só para a gente... Pode ir para o próximo. Não sei se eu entendi direito. Fala, Siri. Pode ir? Ah, tá, já está aí. Aí, como conduta na morte fetal, é importante fazer a indução do trabalho de parto, principalmente para reduzir o risco de CIVD, reduzir infecção e até mesmo a deteriorização psicológica da mãe, né? Mas muitos casais, eles optam por esperar o trabalho de parto espontâneo, sendo que 90% dessas mulheres que têm a morte fetal, elas começam em trabalho de parto em até 2 semanas. Mas aí temos que ver que tem um grande risco de desenvolver o CIVD caso demore com esse feto dentro da mãe, né? Então, a gente faz o exame clínico da cervix uterina e analisa o índice de Bishop, sendo que ele menor ou igual a 4, Bishop. Então, vai ser menor ou igual a 4, tem uma falha na indução do trabalho de parto, e vai começar a utilizar os medicamentos. Então, vamos usar o misoprostol para preparar o colo e a ocitocina para termos umas contrações uterinas rítmicas. Então, nas mortes fetais que elas vão ocorrer entre o terceiro trimestre, vai utilizar a dose padrão de ocitocina. Então, 5 unidades para 500 ml de soro fisiológico com aumento gradual desse gotejo. Já para os colos desfavoráveis à indução, a OMS sugere o uso de misoprostol de 25 a 50 gramas via vaginal a cada 4 horas e pode ser repetida até 6 doses. E a segunda dose ela pode ser dobrada caso a primeira não seja efetiva. E se tiver contraindicação para usar o misoprostol, pode aumentar as doses de ocitocina. Peraí que a Fran está em órbita, levou a aula junto. Será que ela caiu? Ela está do seu lado, aí se ela caiu, é mais você olhar para lá e perguntar para ela. Deixa eu ver aqui. Com esse dia eu queria aproveitar para falar uma coisa que mandaram que eu esqueci. Puta, a memória tá uma desgraça. Professora coordenadora, que eu sou avaliador do módulo de perda de sangue, me perguntando se eu considero síndrome hepatopática crônica. Eu falei, gente, eu sou GO, cara, essas coisas vão perguntar para mim. Eu só vejo se a questão está bem formulada, se tem erro. Agora o conteúdo, eu sou GO, tem coisas que não dá para perguntar para mim, não. Mas só hepatopática, eu falei, cara, coitada, Carol viaja. Se quiser me mandar aqui, eu passo.
Acho que é um problema de BIOS, né? Fora que ela tá assim, Não é um problema de né? BIOS, é um problema de internet e conexão. Respeita a minha história. Só um pouquinho, que caiu de verdade aqui, mas já estou voltando. Se quiser mandar, eu passo aqui, não tem problema não. Não dá para dar pausa na gravação, né? Senão começa de novo. Ah. Ô, Raira. Cadê a Raira? Raira, você me pediu material essa semana. Lembra? Semana passada, alguma coisa, não foi? E eu te mandei de morte materna, né? Foi. Você tinha pedido morte materna mesmo ou era morte fetal e eu confundi? Então, nossa, agora que você começou a passar a aula, eu estava esperando a morte materna. E eu não se lembrava que era morte fetal. Eu falei, puta, mandei material tudo trocado, não deve ter entendido nada. E você também não falou nada depois. Eu até conferi, fui olhar lá se realmente era morte fetal. A morte materna, eu nem sei se vai ser agora ou se vai ser com o próximo grupo, não lembro. Mas se alguém for morte materna, me avisa que eu mandei o material para o professor errado. Tá, vamos continuar. Pode passar isso daí, Fran. Aí, após a morte materna, deve ter uma investigação causal. Quem foi que causou aquela morte fetal. materna? É morte fetal, eu que falei materna. Então, quando a criança é expelida, a gente tem que inspecionar cuidadosamente, avaliar o peso fetal e sempre associar a idade gestacional, a circunferência cefálica, observar se vai ter alterações nos membros, deformidades visíveis. E todos esses achados, eles devem ser registrados e, se possível, eles também podem ser fotografados. E os pais, eles devem assinar um termo de consentimento se eles aceitam que vá para a necrópsia. E quando ela é negada pelos pais, a criança também pode fazer alguma radiografia ou ressonância para fechar diagnóstico de alguma causa. A placenta também, quando ela apesar da equitação, ela deve ser pesada e inspecionada, então tem que também avaliar o cordão umbilical, a presença de nós, o modo, a localização, coloração e números de vasos. E, por último, as pessoas do serviço, os funcionários, eles devem estar cientes que devem fazer a declaração de óbito, né? Que a Secretaria Estadual de Saúde exige até 48 horas após a ocorrência. E logo, depois da Secretaria de Saúde Estadual, eles têm até 30 dias para lançar no SIM essa morte fetal. Pode passar, Fran. E por último, vamos falar um pouco de HCLG, né? Sobre a comunicação dessa morte fetal. Então, a gente segue o protocolo SPIKES, que a gente tem que estar sempre em um lugar seguro, tranquilo, que deixe os pais à vontade, para respeitar também o ritmo daqueles pais, não jogar muitas informações, ter uma linguagem clara ao se comunicar com eles. Se tiver uma causa definida, então explicar o que foi que aconteceu, ver até onde o paciente ele quer saber sobre aquele caso, transmitir as informações de uma maneira clara. O médico também precisa ser empático nessa situação, né? Então, ouvir o que os pais têm para falar. E, por último, ele tem que resumir tudo o que aconteceu, ver se os pais têm dúvida de alguma coisa, se eles precisam de encaminhamento, de atestado. Então, ser mais solícito aos pais naquele momento de dor, porque, querendo ou não, eles vão passar por uma fase de luto igual outra pessoa, né? E foi isso. Utilizei a portaria como referências, o Rotinas, o Freitas, e esse manual aí os manuais de profissionais. E o caderno de vigilância do óbito infantil para ver sobre a declaração de óbito. E me desculpem que eu vi que eu estava muito nervosa. Ok, fica tranquilo. Depois a gente, no final, comenta tudo junto aí. Tá bom. Pra gente poder... Alguém está com um chiado que deve estar...
Ah, era a Raida. Tinha alguma coisa que estava achando. Cadê a Posso começar Camila? já? Camila. Pode. Eu vou só fechar o áudio dos demais para poder ficar melhor teu som aí. Pode ir. Eu tô no computador e no celular ao mesmo tempo. Eu vou tentar apresentar aqui no computador. Pra ver se dá. Raida, fecha Eu teu acho que áudio, que você teu vai áudio voar. tá dando interferência. Deu certo? Ai, pra mim ainda não. Não? Peraí. Ah, aqui tá dando. Aí dá. Agora foi. Só não tá em apresentação. Não, mas é isso mesmo. Tá meio lentinho, mas tá indo. Hum. Ô, Ivan, professor, Oi, só uma hã? dúvida. O relatório Fale. é para segunda de noite? Era domingo à noite, aí o Senhor Fonte esse ano resolveu mudar para segunda-feira. Então fica até segunda meia-noite. Tá, só para certificar mesmo. Eu tô agora que mudou o formulário de correção, né? E agora com o aplicativo, tudo. Hoje eu comecei a corrigir, porque eu vou fazer um multirão. Eu tenho 24 portfólios para corrigir, não corrigi nenhum. Então eu vou ver se eu corrijo 2 a 3 por dia, todo dia, para poder botar em ordem aí. Mas assim que vocês me mandarem de vocês, eu já vou corrigindo de vocês aí. Então, hoje, até aquelas coisas que eu coloquei lá foi de portfólio que eu fui corrigindo, né? Eu já peguei alguns nomes que eu já conheço, falei, eu vou começar por aqueles que eu sei que vão me dar mais trabalho. E realmente não foi surpresa, por isso que eu já postei algumas coisas lá. Xerox de tela de computador, né, de uns negócios assim que não pode ter em portfólio, de jeito nenhum. Ah, tá aqui. Deu certo. Tá. Bora lá. A minha apresentação de hoje é sobre prematuridade. Meu nome é Camila, aliás, para quem não sabe. E os conteúdos aqui tá... Eu coloquei um resumo, né, um caso clínico, né, que na verdade eu vou falar, mais ou menos a gente vai discutindo. A definição, a etiologia da prematuridade e fisiopatologia também relacionada com a etiologia, prevenção, apresentação clínica, diagnóstico, né, como é que a gente faz a abordagem e diagnóstico, o acompanhamento depois que a gente fez o diagnóstico da prematuridade, a abordagem terapêutica, né, o manejo do caso clínico e, por último, um pouquinho mais fora, mas vocês vão entender depois, como é que a gente vê da alta hospitalar. Bom, a definição da prematuridade, um trabalho de parto prematuro, varia de lugar para lugar. Mas nos lugares que eu vi, que foi a Universidade da Bahia, e também alguns outros documentos que são mais atuais de hoje em dia, principalmente depois de 2016, eles levam em conta que o trabalho de parto prematuro ele é considerado a partir de 22 semanas, né, até 36 semanas e 6 dias. Só que como esse é um período amplo, são muitas semanas, tem uma divisão, e algumas propostas de divisão a partir disso, para a gente classificar essa prematuridade. Ela pode ser classificada como extrema, abaixo de 28 semanas, como grave, entre 28 e 30 semanas, como moderada, entre 31 e 33, e como quase termo, acima de 34 semanas e até 36 semanas e 6 dias. Também tem a classificação de prematuro extremo,
e não extremo. Agora eu esqueci certinho o nome, mas é o extremo e o não extremo. Que é extremo a partir de 20 semanas, né? Extremo. Isso, a partir de 20 semanas, e ele vai até 34 semanas. E a partir disso, já é o prematuro que ele não é um prematuro extremo, que ele se encaixa no quase termo. E também relacionado, voltando um pouquinho aqui, também relacionada à definição de prematuridade e ao tempo dessa prematuridade, ao período que o feto se encaixa, a gente também tem a sobrevida. Quanto mais prematuro é o feto, menor é a sobrevida e também menor é o número de partos prematuros. É muito mais comum encontrar um parto prematuro de um quase termo do que um extremo, por exemplo. Aqui em etiologia e fisiopatologia, a gente não pode esquecer que tem algumas causas que são mais comuns, por exemplo, causas infecciosas, que a gente sabe que já podem levar a um trabalho de parto prematuro. Entre as causas infecciosas, a gente tem a bacteriúria sintomática, por isso que a gente tem que tratar a bacteriúria sintomática nas gestantes, mesmo que seja assintomática, né? Também tem coriomielite, que pode levar a um TPP, vaginoses bacterianas, tem as causas isquêmicas, né, útero-placentárias, que a gente também tem que identificar, hemorragia tecidual também, e aqui na causa de estiramento, eu coloquei para simplificar, mas para facilitar a visualização de vocês, estiramento é tudo que sobredistende o tecido uterino, que estira muito o miométrio. Por exemplo, uma gestação com polidrâmio ou uma gestação múltipla, por exemplo. Na insuficiência cervical, a insuficiência cervical também tem muita relação com o trabalho de parto prematuro e está bem relacionada com a prevenção. Mas ali na frente eu vou explicar para vocês por quê e como é que a gente consegue identificar e prevenir o trabalho de parto prematuro, identificando a insuficiência cervical. E tem as causas hormonais também, que estão mais relacionadas com a relação de estrogênio e progesterona, que também está relacionada com a prevenção e com a suplementação de progesterona que a gente faz na gestante. Aqui na prevenção, a gente tem que dividir as pacientes em pequenos grupos. Primeira coisa que a gente vai olhar é se uma paciente ela tem história de parto prematuro, tem uma história prévia. E a partir disso, a gente tem que se ela tem história, a gente já pede para ela fazer uma ultrassom transvaginal. E através dessa ultrassom transvaginal, a gente vai classificar o comprimento cervical dela. Essa ultrassom ela tem que ser feita entre a 16ª e a 24ª semana, mas é aceitável ainda entre a 18ª e a 24ª, se tiver história prévia. Né? Para classificar o comprimento do colo uterino, a gente verifica se ele tem mais do que 20 centímetros e ela tem a história, a gente vai suplementar com progesterona. Isso que eu já coloquei aqui, progesterona. Só que o que vai mudar é a dose que a gente vai dar para ela. Sempre progesterona via vaginal, aliás. Se o comprimento cervical dela é acima de 20 centímetros, a gente vai dar 100 miligramas para ela por dia, até a 36ª semana de gestação, não precisa continuar a partir disso. Agora, se uma paciente que ela já tem menos de 20 centímetros no comprimento cervical, a gente vai fazer o dobro da dose, vai fazer 200 miligramas por dia, né, até a 36ª semana e 6 dias, ou seja, até ela chegar ao termo. Agora, uma coisa mais importante, é que se a paciente, ela já, além de ter uma história prévia de parto prematuro, ela tem mais de 3 partos prematuros, ou 3 ou mais, né? Ou até mesmo abortos no segundo trimestre, a gente já pensa em fazer cerclagem, que provavelmente é causa de insuficiência cervical. Já na paciente que não tem história de parto prematuro, não teve nenhum caso prévio, ou é nulípara, ou nunca teve história de parto prematuro mesmo, a gente vai fazer também a ultrassom transvaginal entre 18 e 24 semanas e também comparar o comprimento cervical dela. Se ele for acima de 20 centímetros, a gente não precisa se preocupar muito, só vai monitorando a gestação. Agora, se tem menos do que 20 centímetros, o que a gente faz? A gente vai suplementar também
suplementar, a gente vai dar progesterona, vai prescrever progesterona para essa paciente, só que as doses também vão mudar um pouquinho. A gente começa com 100 miligramas, se for abaixo de 20 centímetros. Começa com 100 miligramas e vai até 36 semanas e 36 dias também. Agora, se essa paciente, ela tem um comprimento muito, muito baixo, entre 2,5 e 2 centímetros ou 2,5 e 2 centímetros de comprimento cervical, a gente já vê que é um caso mais sério. Então, a gente já aumenta essa dose, vai para 200 miligramas por dia também, até o final da gestação. Sobre gestações múltiplas, eu vi que não tem dados sobre medidas mais efetivas, sobre coisas que realmente diminuam o número de partos prematuros. Mas uma coisa que eu vi, é comprovado que a cerclagem, ela piora. Ela aumenta o risco de parto prematuro. Então, ela não é indicada em gestações múltiplas. Só um detalhe, esse trabalho de medida do colo, quem fez foi aquele grego lá do Fetal Medicine, lá da Inglaterra, e ele inclusive foi o único trabalho que saiu dele até hoje no New England, que o New England é o Oscar, né? É onde todo mundo quer publicar. E o coautor que praticamente fez o trabalho todo com ele é um brasileiro. É um brasileiro que desenvolveu todo esse trabalho com ele, que foi publicado no New England lá. Só para contextualizar. A cerclagem, ela é um procedimento, vocês vão ver às vezes, estou falando até porque há pouco tempo teve aí no regional, uma cerclagem com paciente com uma idade mais avançada. A cerclagem, ela às vezes traz mais risco, até porque eu já vi fazer, e paciente fazer coriaminonite, o neném acaba indo a óbito. Então, ela tem algumas indicações muito específicas, assim, não mudou muita coisa. Aí o uso da progesterona também vem mudando. A progesterona significa progestação, né? Então, ele é um hormônio progestacional. Os níveis baixos, quando você faz a medida no início, já pode indicar também que é uma gravidez que vai ou ter perda, ou abortar, ou vai ter prematuro, né? Tem só que tomar cuidado com a progesterona, porque ela pode levar, se for um feto feminino, a virilização, né? Às vezes a criança pode nascer com hipertrofia de clitóris por causa da virilização, lembra? Lá na suprarrenal, todos aqueles desvios, e desloca, e aí pode ter virilização do feto aí. Tem que ficar de olho nisso aí também. Nossa. Aí já indo para a apresentação clínica, quando a paciente chega para a gente no consultório, a gente tem que se atentar bem à anamnese dela, né, porque boa parte dos fatores de risco vão estar ali, ela vai falar para a gente, e a gente consegue identificar numa anamnese boa, numa anamnese completa, né, e dentre os fatores de risco, tenho que destacar de novo que é a história de parto prematuro, que é o principal e geralmente é o que mais leva as mulheres a terem novos partos prematuros. Mas leva não, mas é o que mais chama atenção, né? Está muito relacionado a mulheres que já tiveram e que podem ter recorrência, né? Entre outros fatores de risco, a gente também tem diminuição do tempo entre partos, uma mulher que tem história de parto prematuro na família, uma mulher com hábitos tabagistas, mais de 10 cigarros por dia, uma mulher com malformações uterinas. Então, assim, a anamnese ela tem que ser bem completa, tudo relacionado a alterações hormonais a gente tem que perguntar, alterações estruturais dos órgãos ginecológicos a gente tem que perguntar também. Nos sintomas que a gente pode avaliar, são principalmente 2. Se ela teve amniorexia, né, se ela percebeu, se saiu o tampão mucoso e se saiu líquido amniótico, se ela perdeu o líquido amniótico, né? E se ela tem contrações também, contrações uterinas, associadas à alteração do colo uterino. Na história obstétrica, aquilo que eu já falei também, a história as gestações anteriores até na família, e na história patológica dela também, tudo relacionado a outras doenças que ela já teve, malformações uterinas, às vezes a mulher tem algum mioma uterino, às vezes alguma vaginose bacteriana, se ela teve uma infecção do trato urinário, tudo isso pode precipitar um trabalho de parto prematuro, e a gente tem que perguntar. Às vezes até as infecções tratadas podem levar, se ela teve algum histórico,
se ela fez, às vezes fez o tratamento correto, mas pode precipitar, às vezes, uma reincidência. No exame físico, a gente tem que avaliar metrocístoles. O que são metrocístoles? São contrações uterinas, né, que a gente vai medir que podem ser de 4 em 20 minutos ou de 8 em 60 minutos, né? Contrações uterinas que estão relacionadas com a modificação do colo uterino, ou seja, com a dilatação, com o apagamento dele e tudo mais. Alterações cervicais que a gente avalia também. Centralização do colo uterino, o apagamento. Se o apagamento ele for de maior que 80%, a gente tem que prestar muita atenção também, que é um forte indício de trabalho de parto prematuro, e a dilatação também, se ela for maior do que 2 centímetros. No exame especular, a gente avalia se houve amniorexia ou não. O diagnóstico. Ele é feito principalmente, né, através da observação clínica. Você já observou a paciente, você já fez uma boa história dela, verificou que ela está tendo realmente contrações que estão levando a uma mudança do colo uterino. Então, você vai solicitar exames de rotina, que estão entre eles hemograma, PCR, você pede EAS, uma urocultura também, para verificar se ela tem uma bacteríria sintomática ou uma infecção do trato urinário. Pede também as sorologias para ela, que é muito importante. As infecções também estão muito relacionadas a trabalho prematuro. Tipagem sanguínea também é muito importante pedir, e o fator RH também para essa paciente. E outra coisa também que a gente vai ver mais lá para frente, que é o swab vaginal. A gente tem que pedir para ver se está indicado ou não a antibiótico profilaxia contra estrépito do grupo B. E, por último, aqui no diagnóstico, avaliar a vitalidade fetal, para ver se a gente tem que interromper ou não essa gestação. Então, depois que a gente fez o diagnóstico, que a paciente ela tem um trabalho de parto, está em trabalho de parto prematuro, a gente tem que internar. Não dá para liberar essa paciente ou só deixar ela em observação por pouco tempo até a situação se normalizar. É indicado que, no mínimo, 24 horas a gente fique com essa paciente dentro do hospital, ou seja, dentro do CO, no nosso caso, né? Então, primeiro interna a paciente, aí depois avalia ou não se vai fazer tocólise. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a tocólise e a corticoterapia para maturação pulmonar, e que serve também para evitar a síndrome da angústia respiratória no recém-nascido. É indicado também deixar a paciente com repouso relativo no leito, ela não precisa ficar restrita ao leito, mas quanto mais ela ficar em repouso, melhor. Monitorizar essa paciente em relação aos sinais vitais e avaliar o bebê sempre, no mínimo, de 12 em 12 horas, né? Isso se não for identificado nenhuma alteração no bebê, nenhuma alteração no feto, né? Fazer cardiotocografia e BCF a cada 12 horas. Na abordagem terapêutica, tem algumas coisas que é indicado que se faça de acordo com o período. Por exemplo, a tocólise. A tocólise é a interrupção das contrações uterinas, né, para você inibir esse trabalho de parto. Ela é realizada com alguns medicamentos que eu coloquei aqui. Nifedipina, que é um bloqueador do canal de cálcio, ou você pode usar indometacina, que é um inibidor da ciclooxigenase, ou salbutamol ou terbutalina, tá? Bem erradinho ali, que é um beta-agonista. São beta-agonistas, aliás. Um deles você usa. Aí tem as indicações. Eu achei que não cabia tanto colocar aqui, né? Talvez depois, se o doutor quiser que eu explique um pouco melhor, a gente pode falar. Mas, principalmente, a tocólise ela é efetiva nas primeiras 48 horas. Se passou de 48 horas que você está tentando inibir esse trabalho de parto, e você não conseguiu inibir, já não tem mais indicação de você continuar fazendo a tocólise. Aí você reavalia o que você pode fazer, se você interrompe, ou se você interrompe essa tocólise, ou se você faz o parto. Contraindicações. Tem algumas contraindicações para a tocólise. Uma delas é você usar, é uma contraindicação depois que você já usou, né? Você fazer a tocólise por mais de 48 horas. Outra é morte fetal, óbito fetal, corioamnionite, síndromes hipertensivas descompensadas. São coisas assim que indicariam que você teria que interromper essa gestação, né? Então, a tocólise ela é indicada para uma gestação que ela, a princípio, não tem problemas, não tem grandes problemas,
né? E seria benéfico tanto para a mãe quanto para o bebê que a gestação continuasse. Então, se tem qualquer coisa relacionada ao quadro que diz que não é uma coisa boa que a gestação continue, então você não faria tocólise. O pensamento é mais ou menos esse. Existe a corticoterapia, que ela é indicada entre 24 semanas, ela está muito relacionada à viabilidade do feto. Ela não é indicada quando o feto não é viável também. Ela é indicada entre 24 semanas e 36 semanas e 6 dias. E a corticoterapia, como eu já disse antes, ela é indicada para maturação pulmonar. As vantagens é justamente a maturação pulmonar do bebê, você diminui bastante a síndrome do desconforto respiratório, síndrome da agonia respiratória. O pico de efeito, o pico de efeito da corticoterapia é depois de 24 horas da última dose. Então, por isso que é importante que a gente faça o ciclo com a corticoterapia, dependendo do medicamento. Se você usa dexametasona ou betametasona, se você usa dexametasona ou não, então você faz o ciclo você faz a corticoterapia durante 2 dias, depois de um dia que você terminou, aí sim foi feita a maturação pulmonar do bebê. Então, não é indicado que você termine o ciclo e já faça o parto, né? Se não houver outra opção, é melhor do que nada, mas se puder esperar, é melhor. O sulfato de magnésio também é importante, porque ele gera uma neuroproteção fetal, e ele é indicado entre 24 e 32 semanas. Ele tem que ser feito até, no mínimo, 4 horas antes do parto, porque senão ele já não tem tanto efeito. Não é que ele não tenha tanto efeito, mas ele tem um pico de ação bom após 4 horas antes do parto, né? Antes do que isso, ele já não protege tanto o feto. E antibiótico terapia, antibiótico profilaxia para estrépito do grupo B, abaixo também de 37 semanas de gestação, ou seja, gestações pré-termo, né? Fetos pré-termo, e ele começa a agir em 30 minutos. Então, assim que você inicia antibiótico profilaxia, você pode esperar no mínimo 30 minutos para ele começar a agir. Aí, abordagem terapêutica. O que a gente tem que fazer? Antibiótico profilaxia para estreptococo do grupo B é muito importante. E essa antibiótico profilaxia, ela é indicada no caso de a gestante não ter realizado um swab vaginal ou swab anorretal nas últimas 5 semanas e esse swab ter dado negativo. Então, se ela não fez nas últimas semanas, ou se ela fez e não deu negativo, a gente tem que fazer antibiótico profilaxia contra a GBS. Sulfato de magnésio venoso também para neuroproteção. Isso é só uma esqueminha para a gente não esquecer. A via de parto é conforme a indicação obstétrica. Então, assim, o importante é a gente identificar o trabalho de parto prematuro e abordar ele da forma correta. Agora, a via de parto a gente vai ver depois. Precisa também ser feita a dieta e a hidratação dessa paciente. A dieta, inicialmente, ela é livre, tá bom? E a hidratação também não é uma hidratação vigorosa, de acordo com o quadro da paciente, é uma hidratação, assim, de manutenção mesmo, né? E sobre a dieta, de novo, claro, você vai avaliar essa paciente, ela vai fazer uma cesárea, tem uma cesárea agendada, uma cesárea programada, aí você coloca ela em dieta zero ou não, mas a princípio é livre. Analgésicos e antitérmicos também, a gente tem que colocar na prescrição da paciente, e antieméticos. É uma prescrição normal. Aqui na abordagem terapêutica, na antibiótico profilaxia contra a GBS, a gente pode usar a gente tem algumas opções, que é penicilina G cristalina, 5 milhões de unidades a cada 5 ml a apresentação dela, e tem a dose de ataque e a dose de manutenção. A de ataque é de 5 milhões de unidades, e a de manutenção é a metade, EV de 4 em 4 horas. Ou a gente pode usar ampicilina, né, ou cefazolina. Se a paciente ela tem alergia à penicilina, a gente pode usar Clinda, né, 900 mg EV de 8 em 8. Com ali, depois disso, a paciente, ela tá aqui. Isso. Terminou. A gente viu a paciente, viu que ela está em trabalho de parto, nós já abordamos completamente essa paciente.
Agora, se for o caso de uma paciente que ela chegou e não precisou, a gente fez todo o protocolo, nós colocamos, nós verificamos a vitalidade fetal, verificamos que ela está bem, fizemos a maturação se foi necessário ou não, mas ok, terminamos tudo que a gente tinha que fazer e o trabalho de parto foi interrompido. A gente pode dar alta? Vamos verificar, tem alguns critérios para a gente saber ou não se dá alta para essa paciente, se não for necessário fazer o parto, né? Se é pré-termo. Precisa, para a gente dar alta para a paciente, um trabalho de parto interrompido, a 24 horas de conclusão de corticoterapia e suspensão da tocólise. Ou seja, ela não pode mais estar em trabalho de parto e 24 horas de conclusão da corticoterapia e suspensão da tocólise. Ela tem que estar um dia sem nenhuma alteração e com todas as medidas farmacológicas, com todas as medidas preventivas já realizadas. Sem metrocístoles e progressão da dilatação cervical, ou seja, que também vai de encontro ao trabalho de parto interrompido, mas ela não pode mais estar tendo contração efetiva. Sem amniorrexe, sem perda de líquido amniótico, e ela não pode, inclusive, nem ter perdido muito líquido amniótico. Tem alguns lugares que indicam que ela não tenha perdido nada. Às vezes acontece um pouquinho, mas depende muito da quantidade, a gente tem que avaliar muito como é que está a paciente, a quantidade de líquido que ainda tem e tudo mais. E também, se teve uma suspeita de infecção, essa suspeita tem que ter sido descartada ou corretamente tratada. Isso para a gente dar alta para a paciente. Essas foram as minhas referências. Eu encontrei um trabalho muito bom da Universidade da Bahia, e utilizei ele, de 2016, e também um material que me ajudou muito foi o Whitebook, que ele é bem atualizado e bem complexo. E foi isso.